Estamos começando, esperar aqui uns minutinhos para a gente começar. Esperar uns minutinhos aqui até a gente começar. Oi, oi, oi. Esperando aqui uns minutinhos para a gente poder começar. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema super bacana, bem propício para esse momento que a gente está de pandemia, né? Aliás, todos os temas que a gente vai falar nas lives são bem propícias para esse momento. Esperar só um pouquinho, gente. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. É uma área fantástica e que dentro de toda a minha formação a gente vem estudando sobre isso. E hoje a gente vai ter uma convidada fantástica que daqui a pouquinho eu vou colocá-la aqui conosco para a gente bater um papo de uma forma leve, descontraída. Então sejam todos bem-vindos. E já já a gente começa. Ontem a nossa live foi um sucesso. Foi muito bom, tive vários feedbacks aí. Depois no direct, então foi muito bacana. E hoje vai ser fantástico também. Bom, então, gente, Opa. Peraí, só um minutinho. Opa. Bom, gente, então, vamos começar. Oi, todo mundo. Bacana, vamos lá então. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí. Esperar só a nossa convidada entrar aqui. Peraí, gente. Só ela entrar aqui para eu chamar. Aí, agora deu, gente. Bom, então,
Hoje é o nosso segundo dia de live, né? Então a gente vai falar aí sobre um tema que a gente já ouviu falar bastante, que é um tema que vem, né, que fez sentido a gente entender mais, considerando esse momento que a gente está passando, que é a inteligência emocional. Né? Então, antes, enquanto ela conecta aqui, vou pedir para todo mundo que está conectado clicar aqui no aviãozinho e mandar para os seus 10 amigos, que a gente está começando agora. Então, manda aí para todo mundo que esse tema é muito fantástico. E para a gente conversar sobre isso, né? Eu convidei uma pessoa que é assim extraordinária, que eu tive o prazer de conhecer aí ao longo das nossas formações, né? Como coach na área de PNL, que a gente fez juntas. E ela é psicanalista, ela é coach, ela é mentora, é trainer, facilitadora de treinamentos de PNL, homeopata, palestrante. Então, vocês podem ver que o currículo dela é incrível. Então, quero que vocês me ajudem a receber Bárbara Villani. Muito obrigada, Bárbara, por aceitar meu convite para a gente falar sobre inteligência emocional, que é esse assunto que está tão em alta, mais do que nunca agora, né? E por que desse tema? Eu queria explicar um pouquinho que todos os temas que eu escolhi para a gente poder falar nessa semana, né? Até quinta-feira especificamente, são pensando em vários aspectos que a gente vem sentindo aí por causa da pandemia, né? E por que inteligência emocional? Porque a maneira como a gente reage a situações adversas, a conflitos que a gente vem passando, tem como base as nossas emoções. E nesse momento de pandemia, a gente tem emoções muito afloradas, vamos dizer assim, né? Insegurança, ansiedade, angústias, agonias, preocupações. E tudo isso são emoções oriundas do medo. A gente vai falar um pouquinho disso, porque o medo é uma das emoções básicas que a gente tem. E nessa crise, nesse momento que a gente está passando, o medo, se ele não for controlado, ele pode se tornar um perigo, né? Então, para a gente começar, Bárbara, queria começar esse bate-papo, igual a gente conversou, o assunto de pandemia, ele tem ficado muito pesado, né? Em todos os lugares que a gente vê. Então, a ideia desses bate-papos que a gente está fazendo é de uma maneira leve, descontraída, mas com muito conteúdo. Então, para a gente começar, Bárbara, conta para a gente um pouquinho, assim, né, toda a sua trajetória e o que seria, de fato, a tão falada inteligência emocional. Tá. Em primeiro lugar, Amandinha, muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui, poder contribuir de alguma forma. Eu acho que você já fez uma apresentação aí boa, não quero falar de mim, não. Eu quero falar como que, de fato, a gente pode contribuir com as pessoas nesse momento, né? Porque realmente o que eu percebo na verdade, eu percebo dois grupos, assim, de pessoas com diferentes reações, né? Algumas pessoas simplesmente negligenciam. Agora já passou um tempo maior, assim, da pandemia, da quarentena e tal, então as pessoas já estão ficando mais acostumadas. Mas eu percebo que um grupo de pessoas, ele simplesmente negligenciou o que estava acontecendo. Não, aqui não vai chegar aqui, não vai acontecer nada, não. E um outro grupo entrou em pânico, né? Entrou em pânico. E esse medo, ele é muito perigoso, é muito melindroso, né? Por quê? Primeiro, eu queria explicar algumas questões em relação ao medo e às emoções, né? Tem gente que fala assim, não, a gente não pode sentir medo, vamos eliminar o medo e tal. Gente, isso não existe, né? Existem algumas emoções que são emoções primárias, que são emoções básicas. As emoções, elas são necessárias para a sobrevivência do ser humano, né? Então, não sei aí na live quem já assistiu aquele filme Divertidamente, né? Que mostra de forma muito lúdica as emoções, né? A tristeza, a alegria, a raiva e tal. E a mensagem principal do filme é o quê? É que todas as emoções são necessárias no momento adequado, né? Então não adianta a gente sentir raiva no momento que não tem que sentir raiva, não adianta... Enfim, todas as emoções são necessárias, inclusive o medo. O medo, ele é uma das emoções primárias, por quê? Ele ajuda a gente na sobrevivência. Então, lá atrás, né, na época das cavernas, vamos colocar assim, o medo, ele forçava a gente a fugir ou a lutar,
né? Vai para as extremidades, né? Exato. E nesse caso que a gente está vivendo agora, as pessoas estão com medo de quê? Medo de saúde, de pegar o vírus, medo de alguém próximo falecer, medo de ficar sem emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter o que comer. Cada um, né? Assim, o cenário é igual para todo mundo, mas as realidades são completamente diferentes. E cada um está vivendo uma dificuldade, né? A gente não pode comparar os casos. Cada um tem uma necessidade, uma dificuldade. Só que o medo ele é comum. Nesse caso, o medo não foge lá do tempo das cavernas, não. Né? Não foge do conceito do tempo das cavernas. Ou a gente tem que fugir ou a gente tem que lutar. Nesse caso atual, a gente tem que lutar, por quê? Porque fugir é simplesmente a gente negar o que está acontecendo. E negar não vai acontecer nada. Não vai resolver nada, Não não vai vai ter mudar nada. solução. Exato. E lutar, nesse caso, é enfrentar o problema, enfrentar a questão. Seja ela de uma perda de emprego, seja ela de saúde, seja ela de qualquer coisa, né? Então, e outra coisa que eu queria falar aqui. As pessoas falam, a gente tem que controlar nossas emoções, né? O que é inteligência emocional? É a gente saber controlar as emoções. Ô, gente, não existe isso, não. A emoção, ela vem. A gente não consegue lutar contra a emoção, não. A emoção ela é uma coisa fisiológica, ela é biológica. Não existe não sentir medo. Eu briguei lá com meu marido, eu vou sentir raiva dele. Deixa a raiva vir. Eu vou sentir medo, deixa o medo vir. A inteligência emocional é, na verdade, o que eu vou fazer com esse sentimento. É reconhecer isso, né? E avaliar esses sentimentos e como que a gente vai lidar com ele, né? Exato, porque não existe a gente eliminar uma emoção. Existe a gente saber lidar com ela. Isso é inteligência emocional. Não é controlar a emoção. É saber o que a gente faz com ela, depois que ela veio. Chegou o medo, o que eu vou fazer? Eu vou lutar ou eu vou fugir? Chegou a raiva, eu vou quebrar a casa inteira? Ou eu vou parar, respirar e pensar no que eu tenho que fazer melhor, entendeu? Sim, fantástico. E assim, falando ainda dessa parte de emoção, muitas vezes as pessoas podem confundir, né? Existe uma distinção entre sentimento e emoção? Existe. A emoção, ela é inerente ao ser humano. A emoção é esse sentimento, que a gente que vem, né? Tipo assim, é a raiva, é o medo. Ele é oriundo, ele é produzido aqui, né, num órgão chamado amígdala, que fica no cérebro, que é responsável, que é o nosso cérebro primitivo, que é responsável por nossas emoções, né? Ela, vamos dizer assim, que a emoção ela é orgânica, né? Ela tá dentro da gente. Já o sentimento, o sentimento é uma reação à emoção. Ele é uma consequência dele. A emoção ela é É inerente como ao que a ser. gente percebe aquela emoção. Exato. É isso aí. A diferença é essa. Tá. E aí, gente, eu vou só desabilitar aqui, porque tá subindo no rosto da Bárbara. E aí, daqui a pouquinho eu abro para os comentários e para as perguntas, tá? Que aí aparece o rosto lindo dela. Vamos lá. E assim, é porque eu tava subindo aqui, eu tava vendo só seu olho. Olha só, e qual que é o papel, já que a gente percebe, né, entende o que é emoção, o que é o sentimento agora, e qual que é o papel das emoções que elas desempenham no nosso dia a dia, nos tempos de hoje? Igual você falou da questão do medo, mas qual que é o grande papel disso nos nossos tempos, vamos pôr assim, de crise, de pandemia e tudo mais? Eu E acho que é até, só complementando, até assim, não só nesse momento, né? Mas na vida sempre. profissional de cada um, sempre. A gente, querendo ou não, tem momentos de crise aí, não mundiais, mas cada um tem suas crises, né? Então, qual que é o grande papel dessas emoções que elas desempenham na nossa vida? Hoje em dia, existe uma coisa que chama coeficiente emocional, né? Antigamente as pessoas eram, vamos colocar assim, valorizadas e validadas pelo QI, né? Que é o coeficiente intelectual. Que ele é muito importante, sim, para determinadas atividades é muito importante, mas eu acho que o que a gente pode, o coeficiente emocional, hoje em dia, ele é tão importante, porque você, Amanda, que trabalha na área de RH, né? Que trabalha com gestão de pessoas e tal. Gestão. O que eu vejo cada vez mais as pessoas são admitidas em um emprego
pelas habilidades que elas têm, né? Vamos colocar Uhum. pelo QI, no sentido assim, do que elas conseguem produzir, do que elas conseguem entregar, dos resultados que elas obtiveram em em experiências anteriores e tal. E hoje em dia, o que acontece? Elas são admitidas dessa forma, mas elas são demitidas por questões comportamentais, não pelas habilidades Sim, intelectuais dela, pelas habilidades. Por quê? Na verdade, a parte intelectual a gente desenvolve, né? A gente vai desenvolvendo. A comportamental não adianta só o gestor querer, né? A pessoa também tem que querer. Então, cada vez mais as pessoas são demitidas por fatores comportamentais. E o que isso sim, significa? Que a gente tem uma emoção, a gente acontece, as coisas acontecem no mundo externamente o tempo inteiro. E isso vai fazer com que a gente sinta emoções positivas ou negativas. O que a gente faz com essas emoções é transformado em comportamento, sim, transformado em ação. E isso é o que faz a gente ser mais inteligente emocional ou não. Por quê? Se o meu gestor me falou alguma coisa, ou se meu marido me falou alguma coisa, se meu filho me fez pensar alguma coisa que eu senti raiva e eu não soube lidar com aquela raiva, aquilo vai definir o futuro. com Porque as certeza. decisões e as minhas escolhas atuais é o que vai fazer com que aconteça, o que vai acontecer no meu futuro. Então, por que a inteligência emocional é importante? Porque quanto mais você souber lidar com o que vem, mais adaptado você vai estar em qualquer ambiente, em qualquer, seja no profissional, seja no pessoal, seja no afetivo. E para a gente saber lidar com essa emoção, é preciso a gente se conhecer. Porque tem Sim, coisas na nossa vida que trazem gatilhos emocionais que vão despertar aquele sentimento, aquela emoção. E a gente só sabe, só consegue compreender isso se a gente se conhece. Tem vezes que a gente fica com raiva e aí a gente acha que a gente está com raiva por causa de uma coisa. Mas se a gente se conhece de verdade, a gente vê que a gente está com raiva por uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. nada a ver, é verdade. É verdade. E assim, em relação ao medo que você falou tão bem, eu percebo também que as pessoas ficam com medo de algo imprevisível. A gente não sabe o que está por vir. Então, e muito dentro disso que você está falando, muitas vezes a gente preocupa a nossa mente com algo que a gente desconhece, ou seja, que está fora do nosso controle, ao invés de focar naquilo que a gente tem condição de fazer. Então, eu acho que o autoconhecimento das nossas emoções e permitir sentir também, né, Bárbara? Permitir Sim. sentir essas emoções, que é o que É o você que eu falou, as falei, pessoas estão querendo controlar. a gente não pode Exatamente. controlar. Chegou, deixa vir. Eu vou saber como É, lidar com ela é outra coisa, mas não tem como eu controlar. é, e saber o como lidar, que eu acho que é o X da questão, né? Então, você pode sentir raiva, sabendo como você vai sentir, como que você vai colocar isso para fora e como você vai colocar para o outro, o momento que vai colocar isso para o outro. Então, acho que esse é o grande cerne da questão, né? De ter esse controle nesse sentido, de saber como colocar e reconhecer esses sentimentos. E não Exato. controlar a emoção em si, o sentimento em Exato, si, porque isso né? vai ser em vão. É, Você vai ficar doida aí tentando. é. E aqui, e você acha que nesse sentido, a gente está falando do autoconhecimento, é possível qualquer pessoa desenvolver essa inteligência emocional de reconhecer esses sentimentos? Fala Sem um pouquinho dúvida. disso assim pra gente. Sem dúvida. Com exceção de alguns casos de psicopatologia, que são os casos de Uhum, psicopatia e tal, que são pessoas que existe uma desfunção orgânica, biológica, psicológica. Aí, nesses casos específicos, não, porque as pessoas simplesmente não sentem emoção. Elas não sentem emoção. uhum, Então, existe uma disfunção orgânica na amígdala mesmo, entendeu? Com exceção desses uhum, casos psicopatológicos, todos nós somos capazes de desenvolver inteligência emocional. E você falou bem aí no início que o primeiro passo para isso é se conhecer e reconhecer, identificar essas emoções. Porque às vezes eu fico com raiva de uma coisa, mas na verdade essa coisa está travestida de outra coisa que eu não sei o que é.
E só o Sim. autoconhecimento é capaz de fazer isso. É, então, o primeiro passo para a inteligência emocional é se conhecer, é o autoconhecimento. Depois que você se conhece, você consegue começar a identificar esse tipo de emoção. Então, peraí, o que eu tô Uhum. sentindo é raiva, o que eu tô sentindo é ódio, o que eu tô sentindo é inveja, o que eu tô sentindo é ciúme. E aí é uma coisa legal de falar que existem algumas emoções que são emoções primárias, que é o medo, que são, vamos colocar como se fosse aqueles bonequinhos lá do Divertidamente, né? Que são, Sim. que é o medo, que é a tristeza, que é a alegria. Eu só tiraria o nojinho ali, porque o nojinho não faz parte das emoções primárias, não. Mas as outras, tristeza, alegria, raiva, faz parte. E existem as Uhum. emoções que são secundárias. Por exemplo, que é a inveja, o ciúme, a cobiça, A culpa. a culpa. Então, existem algumas outras emoções que são secundárias. E essas emoções secundárias é mais fácil da gente controlá-las virem. A primária não, a primária é inerente ao ser humano. As secundárias a gente consegue controlar mais. Por quê? Porque o ciúme, por exemplo, que é um sentimento aí que é muito comum. O ciúme, gente, a gente tem ciúme, a gente acha que é ciúme, mas no fundo não é ciúme. No fundo é insegurança própria. Porque se você tivesse amor próprio suficiente, segurança suficiente, você não teria ciúme. Entendeu? Então, todas essas emoções secundárias, elas vão levar no fim a uma primária, entendeu? Mas isso só é possível com autoconhecimento. Se a gente não se conhecer, a gente não sabe o que a gente não consegue identificar essas emoções. Então, o primeiro passo é autoconhecimento, depois é conseguir identificar essas emoções Uhum. e saber o que fazer com elas. Porque se eu não consigo identificar Perfeito. essas emoções, como é que eu vou saber o que eu vou fazer com elas? Se eu acho que é ciúme, mas no fundo é insegurança, eu vou agir errado, eu vou agir de forma inadequada, não vai funcionar. Então eu tenho que saber o que está vindo, para eu saber lidar, para eu saber reagir a essa emoção. E isso também repercute naquilo que a gente projeta no outro, que é isso que você está falando, é reconhecer qual que é a emoção para a gente poder ter uma ação, né? Mas em que sentido de projetar no outro? Nas nossas decisões. Então, eu falo Me no dá um seguinte, exemplo, por exemplo, a própria questão do ciúme. Às vezes você tem o ciúme e aí por causa de uma, talvez de uma atitude que a pessoa tem, você toma uma decisão baseada nisso. E, na verdade, não é o ciúme em si, entendeu? Entendi, exatamente. E o que o outro faz, na verdade, é porque a gente não tem controle sobre o que o outro faz, né? A gente tem Exatamente, controle, a gente não exatamente. tem, às vezes, a gente quer ter controle sobre o que a gente faz e nem isso a gente dá conta, É, né? é Mas verdade. o outro faz sempre fazer coisas que vão evocar sentimentos na gente. A gente tem que Uhum, reconhecer esse sentimento, porque beleza, se o outro fez alguma coisa para despertar ciúme, eu tenho que reconhecer que aquilo é ciúme e que no fundo é uma insegurança e que eu tenho que resolver aquilo comigo, não é com o outro, não. É comigo. exatamente. As respostas não estão no outro, não, gente. As respostas estão dentro da gente, sempre. E ainda né, nesse sentido, assim, quais que seriam as consequências da gente não compreender as nossas emoções? Várias, né? Várias. A gente fala o que não deve, fica calado quando deve falar, a gente perde emprego, a gente perde relacionamentos legais, afetivos, a gente perde relacionamentos familiares. Por quê? A gente é muito prejuízo. É muito prejuízo. Quando a gente não se conhece, é muito prejuízo, porque às vezes a gente perde coisas boas na nossa vida por conta própria, por a gente não saber lidar com aquelas emoções. Às vezes nem era uma coisa tão assim, e para mim foi porque eu não soube lidar com aquilo, entendeu? Uhum, E você fica um pouco. Eu não vou falar imune, não, porque ninguém é imune a nada, entendeu? Somos seres humanos aqui, todos iguais, passando por essa experiência e difícil, né? Difícil para todo mundo, tá todo mundo evoluindo. Mas a gente reconhecer que a gente não está dando conta daquilo, que a gente não está sabendo lidar com aquilo, requer muita humildade, né? com certeza, com Para certeza. falar assim, E eu não assim, estou eu sabendo fico. lidar com isso. É, é, e
eu vejo aí várias pessoas, né, mães principalmente, vamos pegar aí mães e pais que muitas vezes ficavam fora de casa o dia inteiro e agora estão tendo que ficar em casa. Então aí tá com um mix de emoções aí conturbados. Por quê? O que você ficava fora de casa, a criança às vezes estava na escola, né? Enfim, com Sim, N atividades e agora tá todo mundo dentro de casa. Então aí nesse, vamos pôr aí mais de um mês, eu acho, né? Que tem pessoas aí que tá mais de um mês. sim. Eu fiz minhas contas, eu tô estava, né? Porque domingo eu saí para buscar minha máscara, eu fiquei 36 dias sem pôr o pé para fora. Então, e eu fico pensando nisso. Muitas pessoas não tinham esse relacionamento tão, vamos pôr assim, 24 horas por dia, né? Porque você fica ali de manhã, sai para trabalhar, volta à noite já está mais cansado, enfim. Então, você tem que gerir todas essas emoções, fazer essa autogestão aí dessas emoções com parceiro, com filho, dependendo da idade, enfim, É muita escola evolução. é muita evolução, é muita evolução. E, inclusive, assim, assumir alguns papéis, né? Que muitas vezes Você eram, tinha não sei se a ajuda, né? palavra é essa, eu ia falar uma palavra, mas eu fico pensando que muitas vezes, assim, você terceiriza algumas coisas, né? Sim, Não por vontade, mas por necessidade. sim. Então, isso gera aí uma turbulência e a gente vê várias pessoas, algumas pessoas postando essa dificuldade que foi nesse momento, dessa adaptação e principalmente com esses sentimentos de falar, nossa, graças a Deus que a gente tem os professores reconhecendo o valor de outras pessoas, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho, as pessoas, às vezes, eu já recebi assim no meu Instagram, então as pessoas, não, mas você é muito otimista. Eu falei, gente, não há melhor laboratório para evoluir do que um momento de dificuldade. Seja ele de Concordo. relacionamento, seja ele financeiro, seja ele de saúde. Qualquer obstáculo que a gente tem na nossa vida é maravilhoso, é uma oportunidade da gente evoluir, da gente fazer diferente. Porque se não tem obstáculo, se não tem dificuldade, significa que a gente está na nossa zona de conforto. E cada um tem uma zona de conforto. Para algumas pessoas é deixar o filho na escola e terceirizar a educação do filho. Para outros é contratar milhões de empregados e fazer o serviço doméstico. Para outros é viajar o tempo inteiro e não encontrar com o marido. Cada um tem uma realidade, né? É. Mas Uhum. o que o universo colocou para a gente agora, nos obrigou nesse confinamento, é uma grande oportunidade de evolução em todos os níveis. Quem não parar agora para pensar e voltar para dentro de si, vai passar por esse processo? Vai, mas com muito mais dificuldade. Com muito Concordo. mais dificuldade. Entendeu? Chegou um momento, gente, que não dá para a gente mais mascarar o que, que a gente é, não. Fugir dos problemas, fugir do que. O autoconhecimento, ele é maravilhoso, porque a gente descobre que a gente não é tão legal como a gente achou que a gente fosse, Uhum. e a gente descobre que a gente é muito mais legal do que achou que a gente fosse. Verdade. Então, é uma grande oportunidade de evolução. Se a sua dificuldade está sendo na maternidade, é isso que você precisa evoluir. Se a sua dificuldade está sendo financeira, é isso que você tem que evoluir. Você tem que fazer uma reserva. Você tem que pensar daqui para frente, gente, a reserva era importante, é muito mais agora. Como que eu vou priorizar melhor o meu dinheiro? Se o seu problema era consumismo, excelente! Como que agora eu vou revisar os meus hábitos de consumo e ver que será que eu preciso de tudo que eu tenho? De fato, será que eu tenho necessidade disso Exatamente. tudo que eu tenho? Se a sua dificuldade está sendo de relacionamento familiar, é isso que você precisa evoluir. Então, cada dificuldade que cada um está tendo, gente, agradeçam, porque é aí que é o A ponto de oportunidade de evolução. crescer. É isso aí. Eu concordo plenamente. E a gente percebe que a gente precisa de muito menos do que a gente achava que precisava, né? Muito menos. É uma reflexão que eu faço e assim, compartilhando a minha experiência de quarentena, vamos dizer assim, a minha primeira semana eu achei muito difícil, porque a minha rotina era assim, eu saía de casa às 6h30 e voltava à noite. Pegava minha filha na casa da minha mãe, ficava com minha filha na parte da tarde, e chegava em casa praticamente à noite, que era o tempo que eu ficava com ela e tudo mais. E a minha dificuldade não foi em relação a ela, foi em relação a conciliar o trabalho,
a ficar com ela no tempo que eu tinha ali, no horário do almoço, de ficar um pouco com ela, depois do almoço, ó, depois do trabalho, e cuidar ainda das coisas de casa. Porque eu tinha, né, tem uma pessoa que me ajuda, mas aí nesse tempo que a gente está em casa, ela não está vindo, e aí você tem que dar conta de tudo, né? Sim. Então foi bem puxado, mas assim, eu vou te falar que foi ótimo, todos os aprendizados, e assim como você também, eu vejo essas oportunidades. Então, eu vejo a oportunidade de ela estar com 1 ano e 8 meses, de eu ver o desenvolvimento dela mais de perto. Sim. Então, o tempo que eu ficava no trânsito, estou fazendo uma atividade física. Então, você aproveita e começa a perceber o que de fato é importante. E Sim. ressignifica muita coisa também nesse momento, né? Sem dúvida. Amandinha, quando as pessoas. Eu já vi muita gente reclamar também das tarefas domésticas, né? Que para alguns é um grande sacrifício, para outros nem tanto e tal. Eu morei muito tempo, a maior parte da minha vida, inclusive, foi fora do Brasil, né? Lá fora, gente, isso daí é a coisa mais natural do mundo. Você fazer faxina, você cozinhar, você lavar, secar e te passar. Todas as atividades domésticas são coisas naturais de que todo mundo. Por Naturais. quê? Empregado doméstico lá, todos os tipos de serviços domésticos, eles existem. Mas é para quem tem muito dinheiro. É uma coisa que, tipo assim, é um emprego valorizado como qualquer outro. Então, no meu caso, eu estou fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz, normal. Estou lavando, Não passando, mudou nada. não mudou nada. Só que para algumas pessoas é legal passar por isso para, inclusive, valorizar o serviço dessas pessoas também, entendeu? E tem gente que fala assim, nossa, mas que. Gente, aqui, calcemos a sandália da humildade, É isso aí. né? E vamos É isso fazer tudo aí. que a gente tem Tem que saúde. fazer. Exatamente. A gente tem que Concordo. resolver as coisas nossas dentro de casa. É importante terceirizar? Sim. Mas eu acho que é uma oportunidade até da gente perceber tudo que a gente dá conta, que a gente imaginou que a gente não desse, né? E a gente está dando conta de muito mais. Exatamente. Exatamente. E a reflexão que eu fiz, inclusive, com meu marido foi essa, porque eu falei, olha, a gente está em casa, a gente está conseguindo fazer as coisas de casa, então vamos rever algumas coisas aí, todo mundo ajudando, não é só uma pessoa fazendo, porque realmente, se for uma pessoa só fica pesado, mas todo mundo fazendo ali a sua parte, então as coisas vão fluindo, né? Isso aí, Deixa eu abrir aqui agora, gente, para as tá? perguntas. Vamos ver aí quem tem pergunta para a Bárbara, para a gente aqui, para a gente poder falar. Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui quem entrou. Acho que tem uma turma aqui que eu conheço. Deixa eu ver. Samira! Ei, Samira! Gui de Nova York? Sim. Ó, tem muita gente. Gente, vamos lá. Quem tiver pergunta pode mandar aqui agora, que Bárbara responde. Eu desativei os comentários aqui porque estava no rosto dela. Fale um pouco de comunicação violenta, interferências na inteligência emocional. Bacana, Valéria. Obrigada. Bom, a comunicação, ela é circular, né? E o que eu falo interfere no que o outro fala, e que o outro fala interfere no que eu sinto e no que eu vou falar. E assim é uma via circular. Um ciclo. E aí, a comunicação violenta é o quê, gente? A gente, a primeira, um pilar assim da comunicação é o seguinte, que a comunicação ela é verbal e não verbal, né? E às vezes a, a não verbal, para quem aí já conhece a PNL, né, e tal, a não verbal, ela representa, gente, as palavras representam 5%, menos de 10% do que a gente fala. As palavras, Uhum. né? A postura e a fisiologia, ela representa mais de 50%. Então, muitas vezes eu tento ser doce no que eu falo, mas eu sou muito violenta na minha forma de expressar não verbalmente, né?
e é aquela coisa, né? O corpo fala. O corpo fala. Então, tem que prestar atenção na comunicação de todas as formas, não é só no que eu falo, não. É no que eu demonstro, é no que no que eu faço. E principalmente na congruência. Porque você perde a credibilidade de qualquer coisa na sua vida se você falar e não fizer. Porque falar e A coerência, a né? coerência, a Uhum. congruência, entendeu? Então, eu acho que a comunicação violenta, uma coisa importante não é só a violência verbal, não, principalmente a não verbal. Porque você Com pode não certeza. saber, mas o que você está comunicando não verbalmente representa mais de 50% da sua comunicação. Peraí que tem um outro aqui. Gabi, ei Gabi, fala um pouquinho do que vocês pensam no depois de tudo. No depois de É, é, tudo, com- acho que você deve ser depois que passar, né? Essa pandemia. profecias. Pensei nisso Não, eu também. achei ótima essa pergunta. Eu posso falar um pouquinho sim, olha só. Eu acho, Gabi que perguntou isso daí, eu acho o seguinte, que existiam até alguns meses atrás, algumas tendências de futuro, tá? E eu vou falar algumas delas aqui, que era revisão de crenças e valores do ser humano, revisão de hábitos de consumo, busca por conhecimento online, educação à distância, Uhum. relação de trabalho. Existiam várias tendências de futuro. Eu acho que esse coronavírus, ele simplesmente acelerou esses futuros, entendeu? Então, coisas que Exatamente, eram exatamente. tendências há alguns meses atrás, hoje é realidade. Quem não se adaptar vai passar pela crise? Vai, com muito mais dificuldade do que, Dificuldade. quem está se preparando, entendeu? Então, eu acho que por exemplo, o mercado digital aí, né? Que é uma coisa, as pessoas me perguntam, mas você atende online? Sempre atendi, sempre atendi. E quando eu falava que fazia, algumas pessoas questionavam, mas é bom, é ruim? Gente, nada como olho no olho, tá? Isso aí é minha opinião. Físico é sempre melhor. Minha também. Mas Mas existe essa existe, ferramenta que a gente tem que aproveitar. É o sim, eu momento, atendo muita mais gente do que fora, nunca. no Brasil inteiro. Eu dou curso no Brasil inteiro. Eu atendo gente do Brasil inteiro, atendo estrangeiros. Então, assim, é a forma que dá. Então, para mim, a comunicação digital não está sendo dificuldade nenhuma. Mas quem não se adaptar, vai passar com mais dificuldade. Quem não rever crenças e valores, gente, princípios e valores do ser humano, Com porque o certeza. ser humano, ele tem dificuldade em lidar com sentimentos básicos de respeito, amor, afeto, é surreal. Então, quem não fizer, Sim, quem não inverter esses valores, vai passar pela crise? Vai, com mais dificuldade também. Né? sim. Revisão de hábitos de consumo. Será que eu consumo tudo que eu preciso? Ou será que é suficiente? Será que eu não consigo viver com o suficiente ou eu preciso viver com o excedente? Não sei. Então, eu acho que tem várias tendências que a gente já estava trabalhando nelas e que agora só vai acelerar. Quem não se adaptar vai ficar para trás, vai passar com mais Vai. dificuldade. Muito mais dificuldade, concordo. A gente tem uma pergunta aqui da sua xará, uma queridíssima Bárbara, que ela perguntou o seguinte: Ei, Cíntia, a Cíntia tá dando um oi pra gente. Ei, Cíntia! É, quais são as dicas para melhorar o autoconhecimento? Bom, a gente tem o coaching, que ajuda demais, é uma transformação. Terapia também ajuda muito, né, Bárbara? Eu acho que tem várias formas, né? Várias, Várias formas. Eu acho que mesmo porque o ser humano é diferente um do outro, né? Então a gente com não certeza. pode falar assim, tem gente que fala, Padronizar uma forma única. sim, tem gente que fala assim comigo, que começa a fazer o processo de terapia, de análise, né? E fala assim comigo, nossa, todo mundo devia fazer. Aí eu respondo, não, não acho que todo mundo devia fazer, não. Mas por que é tão bom? Eu falei, é bom para você. Mas será que está todo É, mundo aberto para essas mudanças? Será que está todo mundo aberto para ter força de vontade, para ter disciplina, para ter foco? Eu exatamente. não sei. Então, assim, para quem está disposto, funciona? Funciona. Mas quem não quer, gente, não é o terapeuta, não é o Não coach, não é o adianta. padre, não é É, ninguém que vai resolver o problema dele, entendeu? E aí você falou que acho que a primeira coisa, a dica aí para quem quer é querer. E aí, querendo, você tem que encontrar aí a forma que vai fazer mais sentido, Ó, o seja coaching, seja Bruninho! terapia, seja Beijo! análise.
Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Eu tenho mais uma aqui para a Bárbara. Deixa eu ver. Opa. Bom, Outra coisa aqui sobre o é... autoconhecimento que eu ah, pensei aqui é o seguinte: não é só terapia e coach, não, gente. Tem gente que meditação funciona como autoconhecimento, yoga sim. funciona como autoconhecimento, a parte religiosa funciona como autoconhecimento. Tipo assim, não é. Ah, para você se autoconhecer, você tem que fazer terapia? Não necessariamente, é um dos caminhos. O coaching também É é um um dos dos caminhos. caminhos, né? Perfeito, perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui, Bareca, para a gente Hum. poder encerrar aí. Se alguém quiser mandar, pode mandar enquanto ela responde. Mas assim, você gostaria de deixar uma mensagem para quem está aí assistindo com a gente? Primeiro, muito obrigada a todo mundo que se conectou aí. E está com essas emoções e sentimentos um pouco abalados com tudo isso que a gente está pensando, que a gente está passando. E aí, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Gente, vai passar. Como Como tudo na tudo na vida, né? vida vai passar. Tudo. Essa é uma crise que, claro, que impactou é, a área de saúde, a área de tecnologia, a área da educação, a área de finanças, economia, política. É uma crise mundial, né? E mundial. Com certeza. Então, não é uma coisa que é só gente, que é só para um ou só para outro. Mas É vai todo mundo. passar. E o maior recado que eu acho que tem que dar é o seguinte: você vai escolher passar dessa como? Essa que eu acho que é a principal mensagem, porque a gente sempre tem Sim, opções. E a felicidade, ela é um estado de espírito, mas ela é um estado de espírito que é consequência das nossas escolhas. Então, é feliz porque tem dinheiro, é feliz porque é famoso, é feliz. Não, gente, é feliz porque fez escolhas certas na o vida, caminho é, entendeu? com Então, certeza. assim, essa crise é uma grande oportunidade de evolução para todos nós. E você vai escolher passar dessa de que forma? É o que eu falei, vai passar? Vai, todo mundo vai passar, né? Que se Quais são tiver. suas escolhas nesse momento, né? Exato, é isso aí. Fantástico. Adorei, Bareca, nossa conversa, Que nosso bom. papo. Só falando assim, né? Achei muito fantástico, porque algumas coisas que você colocou aqui vai ao encontro do que eu planejei aí das nossas lives. Então, no nosso último dia, que vai ser dia 30, foi um pouco do que você falou. Eu vou estar com uma pessoa também super bacana na área da educação. E ele falou, quando eu fiz o convite para ele, para a gente poder conversar sobre isso, ele falou exatamente o que você falou. Na parte da educação, muitas coisas já estavam sendo planejadas para o EAD. Sim. Então, o que fez foi só antecipar. Então, a gente vai falar sobre educação aí no último dia. Então, foi muito bacana o que você falou. Tem um comentário aqui, deixa eu ver, da Dani Matos. Não é uma pergunta, mas vejo essa fase como uma oportunidade também de reeducação humana como um todo. É importante compreendermos o momento para buscarmos formas de adaptação, cada um no seu, acho que é tempo. Uhum. Muito bacana. Isso aí. Fantástico, isso, cada um no seu tempo. Isso aí, bacana, Dani. E aí, gente, então, muito obrigada a todo mundo que está aí. A gente falou aí sobre inteligência emocional com uma pessoa super gabaritada. Eu sou muito feliz de ter aí com uma amiga querida, de ter passado vários momentos felizes. Isso. Graças a Deus foram momentos felizes juntas. Fazendo já um spoiler aqui, amanhã a gente vai falar sobre saúde e bem-estar nesse momento de crise também, que é um assunto bem importante para a gente poder se cuidar e se preparar também para o pós, vamos dizer assim, para o pós-pandemia. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. E quero agradecer a todo mundo. Vamos tirar uma fotinha aí, Bareca, para a gente postar. Peraí, deixa eu só desabilitar aqui os comentários rapidinho. Aí, show. Muito obrigada, gente. Grande Obrigada a beijo. você, gente. Muito E até obrigada pela amanhã às participação. 17. Beijo, obrigada a todo mundo. Né? Então, antes, enquanto ela conecta aqui,
Vou pedir para todo mundo que está conectado clicar aqui no aviãozinho e mandar para os seus 10 amigos, que a gente está começando agora, então manda aí para todo mundo que esse tema é muito fantástico. E para a gente conversar sobre isso, né? Eu convidei uma pessoa que é assim extraordinária, que eu tive o prazer de conhecer aí ao longo das nossas formações, né? Como coach na área de PNL, que a gente fez juntas. E ela é psicanalista, ela é coach, ela é mentora, é trainer, facilitadora de treinamentos de PNL, homeopata, palestrante. Então, vocês podem ver que o currículo dela é incrível. Então, quero que vocês me ajudem a receber Bárbara Villani. Muito obrigada, Bárbara, por aceitar meu convite para a gente falar sobre inteligência emocional, que é esse assunto que está tão em alta, mais do que nunca agora, né? E por que desse tema? Eu queria explicar um pouquinho que todos os temas que eu escolhi para a gente poder falar nessa semana, né? Até quinta-feira especificamente, são pensando em vários aspectos que a gente vem sentindo aí por causa da pandemia, né? E por que inteligência emocional? Porque a maneira como a gente reage a situações adversas, a conflitos que a gente vem passando, tem como base as nossas emoções. E nesse momento de pandemia, a gente tem emoções muito afloradas, vamos dizer assim, né? Insegurança, ansiedade, angústias, agonias, preocupações. E tudo isso são emoções oriundas do medo. A gente vai falar um pouquinho disso, que o medo é uma das emoções básicas que a gente tem. E nessa crise, nesse momento que a gente está passando, o medo, se ele não for controlado, ele pode se tornar um perigo, né? Então, para a gente começar, Bárbara, queria a gente começar esse bate-papo, igual a gente conversou, o assunto de pandemia, ele tem ficado muito pesado, né? Em todos os lugares que a gente vê. Então, a ideia desses bate-papos que a gente está fazendo é de uma maneira leve, descontraída, mas com muito conteúdo. Então, para a gente começar, Bárbara, conta para a gente um pouquinho, assim, né, toda a sua trajetória e o que seria, de fato, a tão falada inteligência emocional. Tá. Em primeiro lugar, Amandinha, muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui, poder contribuir de alguma forma. Eu acho que você já fez uma apresentação aí boa, não quero falar de mim, não. Eu quero falar com que, de fato, a gente pode contribuir com as pessoas nesse momento, né? Porque realmente o que eu percebo na verdade, eu percebo dois grupos, assim, de pessoas com diferentes reações, né? Algumas pessoas simplesmente negligenciam. Agora já passou um tempo maior, assim, da pandemia, da quarentena e tal, então as pessoas já estão ficando mais acostumadas. Mas eu percebo que um grupo de pessoas, ele simplesmente negligenciou o que estava acontecendo. Não, aqui não vai chegar aqui, não vai acontecer nada, não. E um outro grupo entrou em pânico, né? Entrou em pânico. E esse medo, ele é muito perigoso, é muito melindroso, né? Por quê? Primeiro, eu queria explicar algumas questões em relação ao medo e às emoções, né? Tem gente que fala assim, não, a gente não pode sentir medo, vamos eliminar o medo e tal. Gente, isso não existe, né? Existem algumas emoções que são emoções primárias, que são emoções básicas. As emoções, elas são necessárias para a sobrevivência do ser humano, né? Então, não sei aí na live quem já assistiu aquele filme Divertidamente, né? Que mostra de forma muito lúdica as emoções, né? A tristeza, a alegria, a raiva e tal. E a mensagem principal do filme é o quê? É que todas as emoções são necessárias no momento adequado, né? Então não adianta a gente sentir raiva no momento que não tem que sentir raiva, não adianta... Enfim, todas as emoções são necessárias, inclusive o medo. O medo, ele é uma das emoções primárias, por quê? Ele ajuda a gente na sobrevivência. Então, lá atrás, né, na época das cavernas, vamos colocar assim, o medo, ele forçava a gente a fugir ou a lutar, né? Vai para as E extremidades, né? exato. E nesse caso que a gente está vivendo agora, as pessoas estão com medo de quê? Medo de saúde, de pegar o vírus, medo de alguém próximo falecer,
medo de ficar sem emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter o que comer. Cada um, né? Assim, o cenário é igual para todo mundo, mas as realidades são completamente diferentes. E cada um está vivendo uma dificuldade, né? A gente não pode comparar os casos. Cada um tem uma necessidade, uma dificuldade. Só que o medo ele é comum. Nesse caso, o medo não foge lá do tempo das cavernas, não. Né? Não foge do conceito do tempo das cavernas. Ou a gente tem que fugir ou a gente tem que lutar. Nesse caso atual, a gente tem que lutar, por quê? Porque fugir é simplesmente a gente negar o que está acontecendo. E negar não vai acontecer nada. Não vai resolver nada, Não não vai vai ter mudar nada. solução. Exato. E lutar, nesse caso, é enfrentar o problema, enfrentar a questão. Seja ela de uma perda de emprego, seja ela de saúde, seja ela de qualquer coisa, né? Então, e outra coisa que eu queria falar aqui. As pessoas falam, a gente tem que controlar nossas emoções, né? O que é inteligência emocional? É a gente saber controlar as emoções. Ô, gente, não existe isso, não. A emoção, ela vem. A gente não consegue lutar contra a emoção, não. A emoção ela é uma coisa fisiológica, ela é biológica. Não existe não sentir medo. Eu briguei lá com meu marido, eu vou sentir raiva dele. Deixa a raiva vir. Eu vou sentir medo, deixa o medo vir. A inteligência emocional é, na verdade, o que eu vou fazer com esse sentimento. É reconhecer isso, né? E avaliar esses sentimentos e como que a gente vai lidar com ele, né? Exato, porque não existe a gente eliminar uma emoção. Existe a gente saber lidar com ela. Isso é inteligência emocional. Não é controlar a emoção. É saber o que a gente faz com ela. Depois que ela veio. Chegou o medo. O que eu vou fazer? Eu vou lutar ou eu vou fugir? Chegou a raiva. Eu vou quebrar a casa inteira? Ou eu vou parar, respirar e pensar no que eu tenho que fazer melhor? Entendeu? Sim. Fantástico. E assim, falando ainda dessa parte de emoção, muitas vezes as pessoas podem confundir, né? Existe uma distinção entre sentimento e emoção? Existe. A emoção, ela é inerente ao ser humano. A emoção é esse sentimento, que a gente que vem, né? Tipo assim, é a raiva, é o medo. Ele é oriundo, ele é produzido aqui, né, num órgão chamado amígdala, que fica no cérebro, que é responsável, que é o nosso cérebro primitivo, que é responsável por nossas emoções, né? Ela, vamos dizer assim, que a emoção ela é orgânica, né? Ela tá dentro da gente. Já o sentimento, o sentimento é uma reação à emoção. Ele é uma consequência dele. A emoção ela é É inerente como ao que a gente percebe aquela emoção. Exato. É isso aí. A diferença é essa. Tá. E aí, gente, eu vou só desabilitar aqui, porque tá subindo no rosto da Bárbara. E aí, daqui a pouquinho eu abro para os comentários e para as perguntas, tá? Aí aparece o rosto lindo dela. Vamos lá. E assim, é porque eu tava subindo aqui, eu tava vendo só seu olho. Olha só, e qual que é o papel, já que a gente percebe, né, entende o que é emoção, o que é o sentimento agora, e qual que é o papel das emoções que elas desempenham no nosso dia a dia, nos tempos de hoje? Igual você falou da questão do medo, mas qual que é o grande papel disso nos nossos tempos, vamos pôr assim, de crise, de pandemia e tudo mais? Eu E acho que é até, só complementando, até assim, não só nesse momento, né? Mas na vida sempre. profissional de cada um, sempre. A gente, querendo ou não, tem momentos de crise aí, não mundiais, mas cada um tem suas crises, né? Então, qual que é o grande papel dessas emoções que elas desempenham na nossa vida? Hoje em dia, existe uma coisa que chama coeficiente emocional, né? Antigamente as pessoas eram, vamos colocar assim, valorizadas e validadas pelo QI, né? Que é o coeficiente intelectual. Que ele é muito importante, sim, para determinadas atividades é muito importante, mas eu acho que o que a gente pode, o coeficiente emocional, hoje em dia, ele é tão importante, por quê? Você, Amanda, que trabalha na área de RH, né? Que trabalha com gestão de pessoas e tal. Gestão. O que eu vejo cada vez mais as pessoas são admitidas em um emprego
pelas habilidades que elas têm, né? Vamos colocar Uhum. pelo QI, no sentido assim, do que elas conseguem produzir, do que elas conseguem entregar, dos resultados que elas obtiveram em em experiências anteriores e tal. E hoje em dia, o que acontece? Elas são admitidas dessa forma, mas elas são demitidas por questões comportamentais, não pelas habilidades Sim, intelectuais dela, pelas habilidades. Por quê? Na verdade, a parte intelectual a gente desenvolve, né? A gente vai desenvolvendo. A comportamental, não adianta só o gestor querer, né? A pessoa também tem que querer. Então, cada vez mais as pessoas são demitidas por fatores comportamentais. E o que isso sim, significa? Que a gente tem uma emoção, a gente acontece, as coisas acontecem no mundo externamente o tempo inteiro. E isso vai fazer com que a gente sinta emoções positivas ou negativas. O que a gente faz com essas emoções é transformado em comportamento, sim, transformado em ação. E isso é o que faz a gente ser mais inteligente emocional ou não. Por quê? Se o meu gestor me falou alguma coisa, ou se meu marido me falou alguma coisa, se meu filho me fez pensar alguma coisa que eu senti raiva e eu não soube lidar com aquela raiva, aquilo vai definir o futuro. com Porque as certeza. decisões e as minhas escolhas atuais é o que vai fazer com que aconteça, que vai acontecer no meu futuro. Então, por que a inteligência emocional é importante? Porque quanto mais você souber lidar com o que vem, mais adaptado você vai estar em qualquer ambiente, em qualquer, seja no profissional, seja no pessoal, seja no afetivo. E para a gente saber lidar com essa emoção, é preciso a gente se conhecer. Porque tem Sim, coisas na nossa vida que trazem gatilhos emocionais que vão despertar aquele sentimento, aquela emoção. E a gente só sabe, só consegue compreender isso se a gente se conhece. Tem vezes que a gente fica com raiva e aí a gente acha que a gente está com raiva por causa de uma coisa. Mas se a gente se conhece de verdade, a gente vê que a gente está com raiva por uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. nada a ver, é verdade. É verdade. E assim, em relação ao medo que você falou tão bem, eu percebo também que as pessoas ficam com medo de algo imprevisível. A gente não sabe o que está por vir. Então, muito dentro disso que você está falando, muitas vezes a gente preocupa a nossa mente com algo que a gente desconhece, ou seja, que está fora do nosso controle, ao invés de focar naquilo que a gente tem condição de fazer. Então, eu acho que o autoconhecimento das nossas emoções e permitir sentir também, né, Bárbara? Permitir Sim. sentir essas emoções, que é o que É o você que eu falou, as falei, pessoas estão querendo controlar. a gente não pode controlar. Exatamente. Chegou, deixa vir. Eu vou saber como É, lidar com ela é outra coisa, mas não tem como eu controlar. é. E saber o como lidar, que eu acho que é o X da questão, né? Então, você pode sentir raiva, sabendo como você vai sentir, como que você vai colocar isso para fora e como você vai colocar para o outro, o momento que vai colocar isso para o outro. Então, acho que esse é o grande cerne da questão, né? De ter esse controle nesse sentido, de saber como colocar e reconhecer esses sentimentos. E não Exato. controlar a emoção em si, o sentimento em Exato, si, porque isso né? vai ser em vão. É, Você vai ficar doida aí tentando. é. E aqui, e você acha que nesse sentido, que a gente está falando do autoconhecimento, é possível qualquer pessoa desenvolver essa inteligência emocional de reconhecer esses sentimentos? Fala Sem um pouquinho dúvida. disso assim pra gente. Sem dúvida. Com exceção de alguns casos de psicopatologia, que são os casos de Uhum, psicopatia e tal, que são pessoas que existe uma desfunção orgânica, biológica, psicológica. Aí, nesses casos específicos, não, porque as pessoas simplesmente não sentem emoção. Elas não sentem emoção. uhum, Então, existe uma disfunção orgânica na amígdala mesmo, entendeu? Com exceção desses uhum. casos psicopatológicos, todos nós somos capazes de desenvolver inteligência emocional. E você falou bem aí no início que o primeiro passo para isso é se conhecer e reconhecer, identificar essas emoções. Porque às vezes eu fico com raiva de uma coisa, mas na verdade essa coisa está travestida de outra coisa que eu não sei o que é.
E só o Sim. autoconhecimento é capaz de fazer isso. É, então, o primeiro passo para a inteligência emocional é se conhecer, é o autoconhecimento. Depois que você se conhece, você consegue começar a identificar esse tipo de emoção. Então, peraí, o que eu estou Uhum. sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é ódio, o que eu estou sentindo é inveja, o que eu estou sentindo é ciúme. E aí é uma coisa legal de falar que existem algumas emoções que são emoções primárias, que é o medo, que são, vamos colocar como se fosse aqueles bonequinhos lá do Divertidamente, né? Que são, Sim. que é o medo, que é a tristeza, que é a alegria. Eu só tiraria o nojinho ali, porque o nojinho não faz parte das emoções primárias, não. Mas as outras, tristeza, alegria, raiva, faz parte. E existem as Uhum. emoções que são secundárias. Por exemplo, que é a inveja, o ciúme, a cobiça, A culpa. a culpa. Então, existem algumas outras emoções que são secundárias. E essas emoções secundárias é mais fácil da gente controlá-las virem. A primária não, a primária é inerente ao ser humano. As secundárias a gente consegue controlar mais. Por quê? Porque o ciúme, por exemplo, que é um sentimento aí que é muito comum. O ciúme, gente, a gente tem ciúme, a gente acha que é ciúme, mas no fundo não é ciúme. No fundo é insegurança própria. Porque se você tivesse amor próprio suficiente, segurança suficiente, você não teria ciúme. Entendeu? Então, todas essas emoções secundárias, elas vão levar no fim a uma primária, entendeu? Mas isso só é possível com autoconhecimento. Se a gente não se conhecer, a gente não sabe o que a gente não consegue identificar essas emoções. Então, o primeiro passo é autoconhecimento, depois é conseguir identificar essas emoções Uhum. e saber o que fazer com elas. Porque se eu não consigo identificar Perfeito. essas emoções, como é que eu vou saber o que eu vou fazer com elas? Se eu acho que é ciúme, mas no fundo é insegurança, eu vou agir errado, eu vou agir de forma inadequada, não vai funcionar. Então eu tenho que saber o que está vindo, para eu saber lidar, para eu saber reagir a essa emoção. E isso também repercute naquilo que a gente projeta no outro, que é isso que você está falando, é reconhecer qual que é a emoção para a gente poder ter uma ação, né? Mas em que sentido de projetar no outro? Nas nossas decisões. Então, eu falo Me no dá um seguinte, exemplo, é. por exemplo, a própria questão do ciúme. Às vezes você tem o ciúme e aí por causa de uma, talvez de uma atitude que a pessoa tem, você toma uma decisão baseada nisso. E, na verdade, não é o ciúme em si, entendeu? Entendi, exatamente. E o que o outro faz, na verdade, é porque a gente não tem controle sobre o que o outro faz, né? A gente tem Exatamente, controle, a gente não exatamente. tem, às vezes, a gente quer ter controle sobre o que a gente faz e nem isso a gente dá conta, É, né? é Mas verdade. o outro faz sempre fazer coisas que vão evocar sentimentos na gente. A gente tem que Uhum, reconhecer esse sentimento, porque beleza, se o outro fez alguma coisa para despertar ciúme, eu tenho que reconhecer que aquilo é ciúme e que no fundo é uma insegurança e que eu tenho que resolver aquilo comigo, não é com o outro, não. É comigo. As exatamente. respostas não estão no outro, não, gente. As respostas estão dentro da gente, sempre. E ainda né, nesse sentido, assim, quais que seriam as consequências da gente não compreender as nossas emoções? Várias, né? Várias. A gente fala o que não deve, fica calado quando deve falar, a gente perde emprego, a gente perde relacionamentos legais, afetivos, a gente perde relacionamentos familiares. Por quê? A gente é muito prejuízo. É muito prejuízo. Quando a gente não se conhece, é muito prejuízo, porque às vezes a gente perde coisas boas na nossa vida por conta própria, por a gente não saber lidar com aquelas emoções. Às vezes nem era uma coisa tão assim, e para mim foi porque eu não soube lidar com aquilo, entendeu? Uhum, E você fica um pouco. Eu não vou falar imune, não, porque ninguém é imune a nada, entendeu? Somos seres humanos aqui, todos iguais, passando por essa experiência e difícil, né? Difícil para todo mundo, tá todo mundo evoluindo. Mas a gente reconhecer que a gente não está dando conta daquilo, que a gente não está sabendo lidar com aquilo, requer muita humildade, né? com certeza, com Para certeza. falar assim, E eu não assim, estou eu sabendo fico. lidar com isso. É, é, e
eu vejo aí várias pessoas, né, mães principalmente, vamos pegar aí, mães e pais, que muitas vezes ficavam fora de casa o dia inteiro e agora estão tendo que ficar em casa. Então aí tá com um mix de emoções aí conturbados. Por quê? O que você ficava fora de casa, a criança às vezes estava na escola, né? Enfim, com Sim, N atividades e agora tá todo mundo dentro de casa. Então aí nesse, vamos pôr aí mais de um mês, eu acho, né? Que tem pessoas aí que tá mais de um mês. sim. Eu fiz minhas contas, estava, né? Porque domingo eu saí para buscar minha máscara, eu fiquei 36 dias sem pôr o pé para fora. Então, e eu fico pensando nisso. Muitas pessoas não tinham esse relacionamento tão, vamos pôr assim, 24 horas por dia, né? Porque você fica ali de manhã, sai para trabalhar, volta à noite já está mais cansado, enfim. Então, você tem que gerir todas essas emoções, fazer essa autogestão aí dessas emoções com parceiro, com filho, dependendo da idade, enfim, É muita escola evolução. é muita evolução, é muita evolução. E, inclusive, assim, assumir alguns papéis, né? Que muitas vezes Você eram, tinha não sei se a ajuda, né? palavra é essa, eu ia falar uma palavra, mas que eu fico pensando que muitas vezes, assim, você terceiriza algumas coisas, né? Sim, Não por vontade, mas por necessidade. sim. Então, isso gera aí uma turbulência e a gente vê várias pessoas, algumas pessoas postando essa dificuldade que foi nesse momento, dessa adaptação e principalmente com esses sentimentos de falar, nossa, graças a Deus que a gente tem os professores reconhecendo o valor de outras pessoas, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho, as pessoas, às vezes, eu já recebi assim no meu Instagram, então as pessoas, não, mas você é muito otimista. Eu falei, gente, não há melhor laboratório para evoluir do que um momento de dificuldade. Seja ele de Concordo. relacionamento, seja ele financeiro, seja ele de saúde. Qualquer obstáculo que a gente tem na nossa vida é maravilhoso, é uma oportunidade da gente evoluir, da gente fazer diferente. Porque se não tem obstáculo, se não tem dificuldade, significa que a gente está na nossa zona de conforto. E cada um tem uma zona de conforto. Para algumas pessoas é deixar o filho na escola e terceirizar a educação do filho. Para outros é contratar milhões de empregados e fazer o serviço doméstico. Para outros é viajar o tempo inteiro e não encontrar com o marido. Cada um tem uma realidade, né? É. Mas Uhum. o que o universo colocou para a gente agora, nos obrigou nesse confinamento, é uma grande oportunidade de evolução em todos os níveis. Quem não parar agora para pensar e voltar para dentro de si, vai passar por esse processo? Vai, mas com muito mais dificuldade. Com muito Concordo. mais dificuldade. Entendeu? Chegou um momento, gente, que não dá para a gente mais mascarar o que, que a gente é, não. Fugir dos problemas, fugir do que. O autoconhecimento, ele é maravilhoso, porque a gente descobre que a gente não é tão legal como a gente achou que a gente fosse, e a gente descobre que a gente é muito mais legal do que achou que a gente fosse. Verdade. Então, é uma grande oportunidade de evolução. Se a sua dificuldade está sendo na maternidade, é isso que você precisa evoluir. Se a sua dificuldade está sendo financeira, é isso que você tem que evoluir. Você tem que fazer uma reserva. Você tem que pensar daqui para frente, gente, a reserva era importante, é muito mais agora. Como que eu vou priorizar melhor o meu dinheiro? Se o seu problema era consumismo, excelente! Como que agora eu vou revisar os meus hábitos de consumo e ver que será que eu preciso de tudo que eu tenho? De fato, será que eu tenho necessidade disso Exatamente. tudo que eu tenho? Se a sua dificuldade está sendo de relacionamento familiar, é isso que você precisa evoluir. Então, cada dificuldade que cada um está tendo, gente, agradeçam. Porque é aí que é o A ponto de oportunidade de evolução. crescer. É isso aí. Eu concordo plenamente. E a gente percebe que a gente precisa de muito menos do que a gente achava que precisava, né? Muito menos. Assim, é uma reflexão que eu faço e assim, compartilhando a minha experiência de quarentena, vamos dizer assim, a minha primeira semana eu achei muito difícil, porque a minha rotina era assim, eu saía de casa às 6h30 e voltava à noite. Pegava minha filha na casa da minha mãe, ficava com minha filha na parte da tarde, e chegava em casa praticamente à noite, que era o tempo que eu ficava com ela e tudo mais. E a minha dificuldade não foi em relação a ela, foi em relação a conciliar o trabalho, a ficar
com ela no tempo que eu tinha ali, no horário do almoço, de ficar um pouco com ela, depois do almoço, ó, depois do trabalho, e cuidar ainda das coisas de casa. Porque eu tinha, né, tem uma pessoa que me ajuda, mas aí nesse tempo que a gente está em casa, ela não está vindo, e aí você tem que dar conta de tudo, né? Sim. Então foi bem puxado, mas assim, eu vou te falar que foi ótimo, todos os aprendizados, e assim como você também, eu vejo essas oportunidades. Então, eu vejo a oportunidade de ela estar com 1 ano e 8 meses, de eu ver o desenvolvimento dela mais de perto. Sim. Então, o tempo que eu ficava no trânsito, estou fazendo uma atividade física. Então, você aproveita e começa a perceber o que de fato é importante. E Sim. ressignifica muita coisa também nesse momento, né? Sem dúvida. Amandinha, quando as pessoas. Eu já vi muita gente reclamar também das tarefas domésticas, né? Que para alguns é um grande sacrifício, para outros nem tanto e tal. Eu morei muito tempo, a maior parte da minha vida, inclusive, foi fora do Brasil, né? Lá fora, gente, isso daí é a coisa mais natural do mundo. Você fazer faxina, você cozinhar, você lavar, secar e te passar. Todas as atividades domésticas são coisas naturais de que todo mundo. Por Naturais. quê? Empregado doméstico lá, todos os tipos de serviços domésticos, eles existem. Mas é para quem tem muito dinheiro. É uma coisa que, tipo assim, é um emprego valorizado como qualquer outro. Então, é, no meu caso, eu estou fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz, normal. Estou lavando, Não passando, mudou nada. não mudou nada. Só que para algumas pessoas é legal passar por isso para, inclusive, valorizar o serviço dessas pessoas também, entendeu? E tem gente que fala assim, nossa, mas que. Gente, aqui, calcemos a sandália da humildade, É isso aí. né? E vamos É isso fazer tudo aí. que a gente tem Tem que saúde. fazer. Exatamente. A gente tem que Concordo. resolver as coisas nossas dentro de casa. É importante terceirizar? Sim. Mas eu acho que é uma oportunidade até da gente perceber tudo que a gente dá conta, que a gente imaginou que a gente não desse, né? E a gente está dando conta de muito mais. Exatamente. Exatamente. E a reflexão que eu fiz, inclusive, com meu marido foi essa, porque eu falei, olha, a gente está em casa, a gente está conseguindo fazer as coisas de casa, então vamos rever algumas coisas aí, todo mundo ajudando, não é só uma pessoa fazendo, porque realmente, se for uma pessoa só fica pesado, mas todo mundo fazendo ali a sua parte, então as coisas vão fluindo, né? Isso aí, Deixa eu abrir aqui agora, gente, para as tá? perguntas. Vamos ver aí quem tem pergunta para a Bárbara, para a gente aqui, para a gente poder falar. Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui quem entrou. Acho que tem uma turma aqui que eu conheço. Deixa eu ver. Samira! Ei, Samira! Gui de Nova York? Sim. Não, tem muita gente. Gente, vamos lá. Quem tiver pergunta pode mandar aqui agora, que Bárbara responde. Eu desativei os comentários aqui porque estava no rosto dela. Fale um pouco de comunicação violenta, interferências na inteligência emocional. Bacana, Valéria. Obrigada. Bom, a comunicação, ela é circular, né? E o que eu falo interfere no que o outro fala, e que o outro fala interfere no que eu sinto e no que eu vou falar. E assim é uma via circular. Um ciclo. É. E aí, a comunicação violenta é o quê, gente? Às vezes, a primeira, um pilar assim da comunicação é o seguinte, que a comunicação ela é verbal e não verbal, né? E às vezes a, a não verbal, para quem aí já conhece a PNL, né, e tal, a não verbal, ela representa, gente, as palavras representam 5%, menos de 10% do que a gente fala. As palavras, Uhum. né? A postura e a fisiologia, ela representa mais de 50%. Então, muitas vezes eu tento ser doce no que eu falo, mas eu sou muito violenta na minha forma de expressar não verbalmente.
né? E é aquela coisa, né? O corpo fala. O corpo fala. Então, tem que prestar atenção na comunicação de todas as formas, não é só no que eu falo, não. É no que eu demonstro, é no que no que eu faço. E principalmente na congruência. Porque você perde a credibilidade de qualquer coisa na sua vida se você falar e não fizer. Porque falar e A coerência, a né? coerência, a Uhum. congruência, entendeu? Então, eu acho que a comunicação violenta, uma coisa importante não é só a violência verbal, não, principalmente a não verbal. Porque você Com pode não certeza. saber, mas o que você está comunicando não verbalmente representa mais de 50% da sua comunicação. Peraí que tem um outro aqui. Gabi, ei Gabi, fala um pouquinho do que vocês pensam no depois de tudo. No depois de É, é, tudo, com- acho que você deve ser depois que passar, né? Essa pandemia. profecias. Pensei nisso Não, eu também. achei ótima essa pergunta. Eu posso falar um pouquinho sim, olha só. Eu acho, Gabi que perguntou isso daí, eu acho o seguinte, que existiam até alguns meses atrás, algumas tendências de futuro, tá? E eu vou falar algumas delas aqui, que era revisão de crenças e valores do ser humano, revisão de hábitos de consumo, busca por conhecimento online, educação à distância, Uhum. relação de trabalho. Existiam várias tendências de futuro. Eu acho que esse coronavírus, ele simplesmente acelerou esses futuros, entendeu? Então, coisas que Exatamente, eram exatamente. tendências há alguns meses atrás, hoje é realidade. Quem não se adaptar vai passar pela crise? Vai, com muito mais dificuldade Dificuldade. do que quem está se preparando, entendeu? Então, eu acho que por exemplo, o mercado digital aí, né? Que é uma coisa, as pessoas me perguntam, mas você atende online? Sempre atendi, sempre atendi. E quando eu falava que fazia, algumas pessoas questionavam, mas é bom, é ruim? Gente, nada como olho no olho, tá? Isso aí é minha opinião. Físico é sempre melhor. Minha também. Mas Mas existe essa existe, ferramenta que a gente tem que aproveitar. É o sim, eu momento, atendo muita mais gente do que fora, nunca. no Brasil inteiro. Eu dou curso no Brasil inteiro. Eu atendo gente do Brasil inteiro, atendo estrangeiros. Então, assim, é a forma que dá. Então, para mim, a comunicação digital não está sendo dificuldade nenhuma. Mas quem não se adaptar, vai passar com mais dificuldade. Quem não rever crenças e valores, gente, princípios e valores do ser Com humano, porque certeza. o ser humano, ele tem dificuldade em lidar com sentimentos básicos de respeito, amor, afeto, é surreal. Então, quem não fizer, Sim, quem não inverter esses valores, vai passar pela crise? Vai, com mais dificuldade também. Né? sim. Revisão de hábitos de consumo. Será que eu consumo tudo que eu preciso? Ou será que é suficiente? Será que eu não consigo viver com o suficiente ou eu preciso viver com o excedente? Não sei. Então, eu acho que tem várias tendências que a gente já estava trabalhando nelas e que agora só vai acelerar. Quem não se adaptar vai ficar para trás, vai passar com mais Vai. dificuldade. Muito mais dificuldade, concordo. A gente tem uma pergunta aqui da sua xará, uma queridíssima Bárbara, que ela perguntou o seguinte: Ei, Cíntia, a Cíntia tá dando um oi pra gente. Ei, Cíntia! É, quais são as dicas para melhorar o autoconhecimento? Bom, a gente tem o coaching, que ajuda demais, é uma transformação. Terapia também ajuda muito, né, Bárbara? Eu acho que tem várias formas, né? Várias, Várias formas. Eu acho que mesmo porque o ser humano é diferente um do outro, né? Então a gente com não certeza. pode falar assim, tem gente que fala, Padronizar uma forma única. sim, tem gente que fala assim comigo, que começa a fazer o processo de terapia, de análise, né? E fala assim comigo, nossa, todo mundo devia fazer. Aí eu respondo, não, não acho que todo mundo devia fazer, não. Mas por que é tão bom? Eu falei, é bom para você. Mas será que está todo É, mundo aberto para essas mudanças? Será que está todo mundo aberto para ter força de vontade, para ter disciplina, para ter foco? Eu exatamente. não sei. Então, assim, para quem está disposto, funciona? Funciona. Mas quem não quer, gente, não é o terapeuta, não é o Não coach, não é o adianta. padre, não é É, ninguém que vai resolver o problema dele, entendeu? E aí você falou que acho que a primeira coisa, a dica aí para quem quer é querer. E aí, querendo, você tem que encontrar aí a forma que vai fazer mais sentido, Ó, o seja coaching, seja Bruninho! terapia, seja Beijo! análise.
Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Eu tenho mais uma aqui para a Bárbara. Deixa eu ver. Opa. Bom, Outra coisa aqui sobre o autoconhecimento que eu ah, pensei aqui é o seguinte: não é só terapia e coach, não, gente. Tem gente que meditação funciona como autoconhecimento, yoga sim. funciona como autoconhecimento, a parte religiosa funciona como autoconhecimento. Tipo assim, não é. Ah, para você se autoconhecer, você tem que fazer terapia? Não necessariamente, é um dos caminhos. O coaching também É é um um dos dos caminhos. caminhos, né? Perfeito, perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui, Bareca, para a gente Hum. poder encerrar aí. Se alguém quiser mandar, pode mandar enquanto ela responde. Mas assim, você gostaria de deixar uma mensagem para quem está aí assistindo com a gente? Primeiro, muito obrigada a todo mundo que se conectou aí. E está com essas emoções e sentimentos um pouco abalados com tudo isso que a gente está pensando, que a gente está passando. E aí, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Gente, vai passar. Como Como tudo na tudo na vida, né? vida vai passar. Tudo. Essa é uma crise que, claro, que impactou é, a área de saúde, a área de tecnologia, a área da educação, a área de finanças, economia, política. É uma crise mundial, né? E mundial. Com certeza. Então, não é uma coisa que é só gente, que é só para um ou só para outro. Mas Para vai todo mundo. passar. E o maior recado que eu acho que tem que dar é o seguinte: você vai escolher passar dessa como? Essa que eu acho que é a principal mensagem, porque a gente sempre tem Sim, opções. E a felicidade, ela é um estado de espírito, mas ela é um estado de espírito que é consequência das nossas escolhas. Então, é feliz porque tem dinheiro, é feliz porque é famoso, é feliz. Não, gente, é feliz porque escolheu fez escolhas certas na o vida, caminho, entendeu? com Então, certeza. assim, essa crise é uma grande oportunidade de evolução para todos nós. E você vai escolher passar dessa de que forma? É o que eu falei, vai passar? Vai, todo mundo vai passar, né? Que se Quais são tiver. suas escolhas nesse momento, né? Exato, é isso aí. Fantástico. Adorei, Bareca, a nossa conversa, Que nosso bom. papo. Só falando assim, né? Achei muito fantástico, porque algumas coisas que você colocou aqui vai ao encontro do que eu planejei aí das nossas lives. Então, no nosso último dia, que vai ser dia 30, foi um pouco do que você falou. Eu vou estar com uma pessoa também super bacana na área da educação. E ele falou, quando eu fiz o convite para ele, para a gente poder conversar sobre isso, ele falou exatamente o que você falou. Na parte da educação, muitas coisas já estavam sendo planejadas para o EAD. Sim. Então, o que fez foi só antecipar. Então, a gente vai falar sobre educação aí no último dia, então foi muito bacana o que você falou. Tem um comentário aqui, deixa eu ver, da Dani Matos. Não é uma pergunta, mas vejo essa fase como uma oportunidade também de reeducação humana como um todo. É importante compreendermos o momento para buscarmos formas de adaptação, cada um no seu, acho que é tempo. Uhum. Muito bacana. Isso aí. Fantástico, isso, cada um no seu tempo. Isso aí, bacana, Dani. E aí, gente, então, muito obrigada a todo mundo que está aí. A gente falou aí sobre inteligência emocional com uma pessoa super gabaritada. Eu sou muito feliz de ter aí com uma amiga querida, de ter passado vários momentos felizes. Isso. Graças a Deus foram momentos felizes juntas. Fazendo já um spoiler aqui, amanhã a gente vai falar sobre saúde e bem-estar nesse momento de crise também, que é um assunto bem importante para a gente poder se cuidar e se preparar também para o pós, vamos dizer assim, para o pós-pandemia. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. E quero agradecer a todo mundo. Vamos tirar uma fotinha aí, Bareca, para a gente postar. Peraí, deixa eu só desabilitar aqui os comentários rapidinho. Aí, show. Muito obrigada, gente. Grande Obrigada a beijo. você, gente. Muito E até obrigada pela amanhã às participação. 17. Beijo, obrigada a todo mundo.